Aproximando-se dele, aconselharam: Abba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não teria realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa, como pele de um menino. Você se assenta, aplaudindo a palavra do Senhor. Nessa noite é um texto muito conhecido a respeito de Naamã e Eliseu, figuras ao qual nós estamos acostumados a escutar falar a respeito desses personagens bíblicos. Mas nessa noite, assim como eu pedi para você repetir o nome dessas pessoas, o nome não, o substantivo comum, que no caso é a menina, a esposa de Naamã, e os seus servos, são pessoas, são personagens bíblicos ao qual são anônimos, nós não sabemos o seu nome. E eu estudando essa mensagem já tem mais ou menos uns 3 meses, o sonho dela é o tema, que é anônimos sim, mas instrumentos para a cura. Então nós às vezes ficamos intrigados. A igreja do Senhor, o Senhor sempre separou para ser destaque. Desde quando ela era povo de Israel, Deus sempre o separou para ser destaque. Mas em meio a esse destaque é a igreja, é o povo que tem que ser destaque, não uma pessoa só. E mediante a isso, anônimo ele significa aquele que não revela o seu nome. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos alguns casos no qual nós não sabemos quem foi que escreveu, quem foi o personagem, mas mesmo assim a sua importância foi de grande valia. Exemplo, como é muito falado aqui, acho que até penúltima vez que eu escutei a pastora Bruna pregando a respeito de Salmos, ela também falou a respeito disso, que basicamente 50% dos Salmos, eles são Salmos anônimos, pessoas ao qual escreveram esses louvores a Deus, mas não tinham o seu nome escrito lá, e nós temos isso até hoje. Outro exemplo é a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela é considerada o evangelho que traz a importância do sacerdócio de Cristo, mas até hoje ninguém sabe quem foi o autor dessa carta. E mediante a isso, nesse contexto ao qual nós lemos, nós precisamos entender algumas coisas. O povo estava cativo pela Síria, estava sob o domínio da Síria. Nós sempre estudando na escola dominical, ao longo da nossa trajetória, nós às vezes não atentamos ao contexto ao qual está escrito. Nós vemos que o povo, ele passa a partir do Egito, quando ele vai para o deserto, Deus levanta homens de Deus e mulheres de Deus para guiar esse povo até o ponto de chegar na monarquia, ao qual o povo ele era governado não só mais agora através de Deus, mas sim homens escolhidos por Deus. Nesse contexto agora nós estamos lendo, aproximadamente já se passaram 19 reis. E Deus falou no meu coração: não adianta trocar cadeira, trocar trono, se não trocar caráter. A palavra de Deus vinha dizendo inúmeras vezes: se o povo não se arrependesse, se o povo não largasse a idolatria, a prostituição, o adultério, qualquer tipo de pecado, viria o cativeiro. E nós vamos ver que o povo se divide. Rei entra, rei sai, outro entra, se troca a cadeira, se troca o trono, mas o caráter do povo não troca. E Deus falou sobre o meu coração: não adianta trocar trono, não adianta trocar cadeira, não adianta trocar de igreja, não adianta trocar de pastor, não adianta trocar de liderança, se eu não trocar o meu caráter. Então o povo ele passa por esse momento ao qual se está entrando reis bons, reis ruins, mas mesmo assim o povo ainda está voltado para a idolatria. Nós vemos num período de Davi, de Salomão, a qual eram reis respeitados, e mesmo assim o povo sempre tendenciando ao lado ruim. Então, passado esses aproximadamente 19 reis, esse contexto aqui, o povo está sob o domínio
da Síria, ao qual nós estamos introduzidos. No versículo 1, vem dizendo: Naamã, chefe do exército do rei Aram da Síria, é um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Muito respeitado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Ou na sua tradução, se você tiver com a sua Bíblia aberta, contraiu lepra. Nós vamos conseguir perceber que esse homem valoroso, diante dos homens, agora está leproso, tem uma doença de pele. Quando nós pegamos para o contexto também do povo de Israel, nós vemos a lepra como um pecado. A lepra era algo que o povo judeu, o povo tinha que ficar separado quem era leproso, era contaminado quem estava limpo. Mas no contexto da Síria, era tratado como qualquer outra doença. Então, para Naamã, não seria um problema tão grande se ele, porque ele é sírio, não judeu. Para a gente entender isso aqui, se Naamã ele fosse judeu, ele nem estava no convívio, mas a Bíblia vai dizer que ele vencia guerras, voltava para casa, cumpria o seu exercício e caminhava livremente, mas ele estava leproso. Então nós vamos conseguir perceber que a doença em si para o assírio não era problema, mas o pecado simbolizando aqui porque uma doença de pele para os assírios era como qualquer outra doença, mas o pecado, ele é pecado aqui no Brasil, na Síria, em Israel, na Rússia, aonde você for, pecado é pecado. E o texto vai dizer que ele é um homem valoroso, no entanto, contraiu uma terrível doença de pele. No versículo 2, numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Em meio a essas investidas do inimigo, ao qual está nesse contexto aqui, que é a Síria, quando eles invadiram o reino do norte, eles levavam pessoas que podiam contribuir com o trabalho, com inteligência para o seu povo. É como se nós temos a guerra lá, que é a mais recente, da Rússia com a Ucrânia. A Rússia invade a Ucrânia, quando chega lá não destrói todo mundo, pega pessoas inteligentes, fortes, saudáveis para poder trabalhar na Rússia. Nesse contexto aqui não foi diferente. Quando a Síria invade o reino do norte, ele leva cativo algumas pessoas. E no contexto que nós estamos lendo, vai dizer que ele leva uma menina para ser escrava da sua esposa. Olha que interessante. Essa menina agora, ao qual o texto não relata o seu nome, mas faz questão de frisar que ela foi levada cativa, uma escrava, e ela tem o poder e a audácia, a ousadia de chegar e abrir a sua boca. Entenda uma coisa, ela é escrava, o seu patrão que levou ela cativa, ela podia ficar quieta. Mas ela é cativa, ela é anônima, ela é escrava, mas ela entende que quem conhece o poder do Deus que serve, não cala a boca. Ela não está presa no rancor, ela não está presa na raiva, ela não está presa na vingança, porque ela sabe o poder que Deus tem. Mas ela não fica calada mediante a doença do seu patrão, irmãos. Talvez se fosse, obrigado, talvez se fosse qualquer um de nós, irmãos, fala assim: não, me deixou escravo, eu não vou fazer nada não, eu vou ficar calado, me trouxe cativa, me tirou da minha família, da minha mãe, do meu pai. O texto está frisando que ela é uma menina, pode ser jovem, não uma menina como a Brenda, pode ser uma jovem de 14 anos também, dependendo da tradição, mas mesmo assim levou fora da família, do convívio. É muito bom, irmão, estar na sua casa, não é? Na sua família. Mas agora imagina alguém entrar e levar cativo alguém na tua casa, e chegando lá, essa pessoa não ficar presa às coisas ruins que essa pessoa fez. Foi isso que essa menina está nos ensinando. É o primeiro personagem anônimo ao qual o capítulo 5 vai nos mostrar. Menina levada cativa. Cativa, escrava, mas ela entende quem é o Deus dela. E ela falou algo muito interessante. No versículo 3, vem dizendo, como se tivesse passado um tempo,
que o versículo 2 termina assim: a menina da terra de Israel que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu a sua patroa: quem me dera meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele curaria da sua lepra. Então nós temos agora a primeira personagem, a qual eu falei para vocês, anônima, que é a menina. Temos a segunda personagem, que também é anônima, o texto não faz menção do seu nome, chama ela de esposa de Naamã. A cultura a qual está impregnada quase que em toda a cultura antiga, não só dos judeus, mas era uma cultura machista. Era uma cultura a qual sempre teve a mulher como uma criatura inferior ao homem, a ponto de os cultos nos templos judeus, o homem não cultuar no mesmo lugar da mulher. Então, se o homem está cultuando aqui, a mulher adorava em outro compartimento, não deixava de adorar, mas não ficava junta. A mulher não servia de testemunha. A mulher tinha pouca palavra. Foi falada até no domingo pela irmã Bárbara um pouco sobre isso. A mulher não tinha voz ativa. Então não é a Bíblia que é machista, mas sim a cultura. E agora nós vamos ver que essa segunda pessoa, que é a esposa de Naamã, mesmo ela sabendo que não tinha uma voz ativa, por ser mulher, ela também deixa isso de lado. Porque a menina não vai direto até Naamã, ela fala para a sua patroa. E agora imagina o cenário dentro daquela casa. A menina que é escrava, anônima, fala para a sua esposa, que não tem voz, para falar com o seu marido. Olha a figura a situação que se estabelece dentro daquele lar. Naamã podia muito bem não dar razão à mulher, escutar. E problema, mas mesmo ela sem voz, ela foi instrumento de cura para seu marido. É isso que nós precisamos entender. Pregue o Evangelho, mesmo que as pessoas não escutem. Porque não é sobre quem está pregando, é sobre a palavra que está sendo lançada. Você pode pregar para 50 e atingir 2, mas não é porque foi você, não é porque sou eu, mas pregue o tempo e fora de tempo. É momento para a gente abrir nossa voz. Talvez alguém lá fora vai falar assim: esse rapaz é meio estranho, é meio esquisito. Ainda pior ainda. E a ponto de Naamã ficar indignado, irmãos, com aquilo que ele recebeu. Imagina alguém e levando uma melhor de vestido. Qual é a marca de vestido aí que é famosa aí? Zara. Imagina lá, 20 vestidos da Zara. Sapato, iPhone, tudo isso, só presente bom. A compra de R$2.000, levando isso tudo. E você nem recebeu a pessoa. Não só como desprezo. Pensa comigo. Viaja comigo no texto. Não parece que Eliseu menosprezou Naamã? Mas Eliseu nos ensina mais uma vez, irmãos, que o Evangelho não é sobre Eliseu. O Evangelho não é sobre Cristo, não é sobre pastor Alcides, não é sobre o Brasil para Cristo. O Evangelho é sobre a palavra que é lançada. Eliseu manda o mensageiro, vai lá e mergulha 7 vezes. E ele fica indignado e vai embora. Como eu falei para vocês que a menina estava passível de morte. Agora, olha o perigo. Ele podia voltar para casa e dizer: aquele profeta que tu falou lá, ele é maluco, ele nem me recebeu. E ela ia morrer, apanhar, ser presa, qualquer coisa do tipo. Mas entra, irmãos, uma questão que nós vamos falar um pouco mais à frente, que é a questão da terceiro grupo anônimo. Antes disso, no versículo 11, no entanto, Naamã sentiu-se insultado, como eu disse para vocês, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Para Naamã, a doença não soava como pecado, porque ele não era povo de Deus. Mas lepra, para o povo judeu, é pecado. O que esse versículo nos ensina?
que pecado não é para colocar a mão. Pecado é para mandar se limpar. Lá fora, talvez alguém vai fazer alguma coisa que é normal, mas quem é da igreja não pode passar a mão sobre o pecado, não pode acobertar o pecado, não pode sobrepor sobre o pecado. Pecado é pecado, irmãos. Então, se alguém lá de fora vir, não tem nada a ver, não, aí tu vai falar para ele, tem a ver sim. Lá na igreja não pode, não. O povo que é separado e lavado pelo sangue de Jesus não passa a mão no pecado. Ele manda mergulhar e se limpar, não é assim? Porque como é que nós fazemos com o pecado da nossa vida? Nós éramos dignos de receber o salário da morte, porque nós somos pecadores. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 vai dizer que até o homem fazendo bem, ele está pecando. Então não há ninguém que não seja pecador. Mas o Cristo morre numa cruz para eu e você ser limpo nele. É para receber o salário lá no final do mês, todo dia útil, a morte do pecado. Mas Cristo morreu numa cruz para nos limpar, nos lavar. Então o pecado não se coloca a mão, não se passa a mão por cima. Pecou é para falar mesmo, que se não se consertar vai para o inferno mesmo. Porque não é eu, não é você que está falando, não é a palavra de Deus. Evangelho que não muda, não é evangelho. Evangelho que não confronta, não é evangelho. Evangelho sempre foi sobre mudança de caráter, mudança de postura, metanoia, mudança de pensamento, metamorfose, mudança de quem eu sou, irmãos. Quando fala que nós temos que morrer para o mundo e viver para Deus, é isso, irmão. Você pode até falar, eu nasci assim, pecador, isso não é mentira. Nós nascemos pecadores mesmo, mas por isso que a Bíblia manda a gente morrer e nascer de novo. Porque sem isso, irmão, não tem como viver na presença de Deus. Lá fora pode ser certo, pode ser só mais um probleminha, mas aqui no povo de Deus é pecado. Então Eliseu nos ensina que pecado não sobrepõe a mão, manda mergulhar e se limpar. No versículo 12, vem dizendo, ora, porventura os rios de Abã e Farfá de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Então na mão ele começa a pensar, lá em Damasco tem coisas melhores. Parafraseando, trazendo para os nossos dias, às vezes eu acho que você já falou, eu já falei isso, não sei se todo mundo que está aqui já falou ou pensou, quando eu não era da igreja, eu vivia melhor, eu tinha emprego, tinha mais saúde, ninguém se levantava contra a minha vida. Quando eu era do mundo, quando eu era lá de Damasco, minha vida estava bem melhor, lá tem mais recursos. Mas a questão não é o rio Nilo, não é o Jordão, nem qualquer rio, é a ordem ao qual foi dada. Ele podia muito bem mandar na mão mergulhar lá em Damasco, que ia fazer o mesmo efeito. Ou podia só orar, que ia fazer o mesmo efeito. Mas quando a pessoa é orgulhosa, quando a pessoa está acostumada a viver um convívio ao qual as pessoas têm que fazer aquilo que ele quer, quando recebe uma ordem contrária, que ele tem que fazer alguma coisa para receber, aí entra em parafuso. Estou acostumado assim, estou acostumado assado. Porque esse cara doido aí que é profeta está mandando mergulhar. Lá é melhor, irmão. Lá a água é limpa. Aí no versículo 13 entra o terceiro grupo de pessoas anônimas, mas instrumentos de cura para a vida de Naamã. Contudo, seus servos aproximou-se dele e aconselharam: água, meu Senhor, Pai e Mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não teres realizado, quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, lava-te e ser purificado. Então tem momentos na nossa vida, irmãos, que ao qual o texto nos ensina
que Deus vai colocar pessoas do nosso lado para colocar dentro da nossa cara e falar assim, irmão, se tu certo, vai mergulhar, vai se aprofundar, tu tem que se lavar mesmo. Não é assim, irmão. A gente acha que está vivendo uma vida light, com o evangelho de qualquer jeito. Aí Deus levanta alguém e fala assim, irmão, vai se consertar, vai orar, vai ler palavra, vai jejuar, vai buscar mais um pouquinho. Esse céu fala essa mesma coisa para ele. Agora imagina um cara que era respeitado por todos os seus oficiais, agora recebeu uma ordem de alguém do escalão de baixo. Imagina essa situação aqui. Naamã, o cara, agora no céu fala assim, se ele mandasse subir essa montanha, algo difícil, o que vai fazer? Mas agora está falando algo simples, só descer e mergulhar. Só que tem vezes na nossa vida que nós pensamos que estamos num patamar tão alto que para a gente descer é dificultoso. Mas Jesus Cristo ele nos ensina que quem quer ser grande no reino de Deus tem que ser pequeno. Quem quer ser o primeiro tem que ser o último. Quem quer ficar de pé tem que descer. O Evangelho ele sempre vai na contramão daquilo que o mundo tem de parâmetro. Lá fora, o cara que passa por cima dos outros para conquistar alguma coisa, ele é até venerado. Mas no reino de Deus é diferente. Quem era Deus de verdade, que é Jesus, ele abandona o seu trono para se fazer homem. Olha que coisa louca. Quem era o cara, se assim nós podemos dizer, a pessoa mais importante que esse mundo pôde ver, que era Jesus Cristo, ele abandona o trono, irmãos, para vir para cá, ele passa como homem. Agora imagina você, imagina eu, sentado no trono, dando ordens. E agora nós temos que descer. Imagina você importante ter que descer. Não tem comparação com Cristo Jesus. Não tem. Então ele nos ensina, Jesus, que ele desceu no trono, se fez simples, para eu e você ser também. A ponto de quando ele for lavar os pés do discípulo, Pedro fala assim, não, Senhor, tu não vai lavar meu pé não. O Senhor que é o importante aqui. Ele fala, Pedro, se tu não deixar eu te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro fala, tu lava o corpo inteiro. Irmão, Deus estava lavando o pé do discípulo. Não sei se encher chulé ou não. Mas imagina, irmãos, já pensou nisso? Em Jesus Cristo, sendo Deus, está lavando o pé de alguém? Então Naamã quer se colocar como importante, irmãos. Aí o céu dá uma ordem simples, ele não quer cumprir. Abandona o orgulho. Quer ser cristão? É todo momento tem que descer, irmão, e mergulhar. Todo momento é cumprir ordem mesmo. O Evangelho é sobre cumprir mandamentos. É sobre cumprir ordens. Aí no versículo 14, quando nós terminarmos, vem dizendo, então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa, como a pele de um menino. Agora, pessoas que foram anônimas na vida de Naamã, não tem nome. Pode pesquisar em livro apócrifo, pai Google, qualquer lugar que tu quiser, não tem nome deles. Mas foi um instrumento de cura para a vida de alguém. Ser instrumento de cura na vida de alguém não é sobre quem está sendo o instrumento, é sobre quem é a cura. A Bíblia vai dizer que seja menosprezado pelo contexto que você está, mas continue pregando, porque você pode ser um instrumento de cura para alguém. No versículo 3, nós já lemos, um dia a menina sugeriu a palavra que me deram, meu Senhor, procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele curaria sua lepra. Aqui nesse versículo, há algo parafraseado
quando nós lemos o contexto da Bíblia, ao qual o profeta, se ele falasse algo que não se cumprisse, ele era passível de morte. Então, se eu lá, Cristo, falasse, Cíntia, vai lá em tal lugar, falando para ela, vai lá que isso vai ser cumprido. Se ela chegar lá, não acontecesse, eu morria. Olha a importância, olha o que essa menina está correndo risco. Ela falar, não se cumprir e morrer, mas mesmo assim ela lança a palavra. Se trazendo para os nossos dias, irmãos, se as pessoas profetizassem e não se cumprissem, ia estar faltando profeta aí, irmãos. Tem muita gente brincando com o Evangelho. Deus ainda continua profetizando, Deus ainda continua falando no nosso meio, Deus continua usando os vasos, mas tem muita gente brincando. Tem muita gente que profetiza aquilo que está no coração, não o que Deus revela. Então, se fosse por isso, tinha muita gente morta já. Tinha muito profeta já com o pescoço arrancado. Mas isso é outra história. Pulando para o versículo 8, a Bíblia vai dizer: quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Envio a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Então, como eu disse, o contexto é um contexto de cativeiro. Agora a Síria está dominando sobre o reino de Israel. Só que em Israel também tinha um rei, que era subordinado à Síria. Então esse rei, ele colhia imposto do reinado do norte. Só que quando a menina lança essa palavra para ele ir para Samaria, que lá ele seria curado, Naamã, ele vai até o seu senhor, que é rei da Síria, e pede autorização para ele poder ir até Samaria. Só que quando o rei de Israel, ele ouve que Naamã está vindo, ele acha que ele está tentando fazer alguma coisa para destruí-lo. Ele não sabe do contexto da cura, da doença, porque até então a doença de Naamã é algo anônimo, é algo só que os mais próximos sabiam. Então, passando aí, porque nós pulamos algum, só para a gente poder entender, no versículo 8, o rei de Israel, ele rasga as suas vestes e está no contexto que ele está com medo, porque Naamã está vindo, vai inventar alguma coisa para entrar em guerra novamente e talvez eu ser morto. É esse o contexto. Mas Eliseu, quando fica sabendo, ele fala algo interessante. Quando Eliseu, homem de Deus, no versículo 8, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Envio-o a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Eliseu, irmãos, não é uma figura anônima, é um profeta muito conhecido, sucessor de Elias, aquele que tem porção dobrada, aquele que por muitas vezes foi chamado lavar o nome de Deus, que é até uma expressão idiomática, no sentido de o homem de Deus que é usado em milagres. Então Eliseu foi usado assim como Elias em milagres. Ele agora ele assume a responsabilidade e fala: não precisa rasgar as vestes não, pode mandar ele vir até mim e ele vai saber que tem um homem de Deus em Israel. Olha a responsabilidade. Se fosse comigo e com você chamaria essa responsa alguém que pode estar vindo ao teu encontro até para te matar, como um inimigo, e você assumir essa responsabilidade? Pode deixar vir, que ele vai saber que aqui há profeta de Deus, há homem de Deus. Porque eu conversava ontem com os alunos lá no seminário, e uma das irmãs se levantou e falou que ela vê o mundo espiritual, ela tem esse dom de ver, e ela, nova convertida, ela, na questão de aparece só porque a pessoa está em pecado ou aparece para todo mundo. E eu estava falando para ela que na aula ali, quem tinha visão espiritual, discernimento, estava acontecendo uma guerra. O mundo espiritual ele é real como esse mundo que nós estamos vendo. Então em todo momento nós estamos em guerra. Então assumir essa responsabilidade, se colocar à frente de uma batalha, à frente do inimigo, isso requer busca, isso requer estrutura espiritual. Então Eliseu está nos ensinando e nos alertando que
que mesmo em guerra, nós como homens e mulheres de Deus, temos que chamar essa responsabilidade. É chamar a responsabilidade da tua casa. O inimigo está indo contra a tua casa, a tua família. E o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Eu se posturo como Eliseu se posturou, manda vir, que aqui ele vai saber que tem homens de Deus e mulheres de Deus. Estamos em guerra em todo momento. Eu estou aqui falando, o mundo espiritual está acontecendo. Ele não para porque eu coloquei no terno, ele não para porque ligou o microfone. O mundo espiritual não para quando você entra ali na igreja, não. Satanás, ele quer nos matar, quer nos afastar de Deus a todo momento. Simbolizando o inimigo aqui, que é Naamã, no sentido não da pessoa, mas no sentido de ele ser de um outro povo, trazendo para a nossa vida assim, irmãos. É a todo momento a gente está em alerta, porque o mundo espiritual é real, irmão. Imagina as pessoas agora, como eu dei de exemplo, lá na Rússia e na Ucrânia. Tu acha que tem alguém brincando nas praças lá, irmão? Acha que tem alguém jogando videogame na rua, jogando futebol, jogando vôlei? Acha que está assim lá na Ucrânia? Por que não? Porque está em guerra, está visível. E por que tem crente brincando? Se a guerra é 24 horas contra a nossa vida, por que não estamos nos posturando cada dia mais? Porque quanto mais aproxima a volta do Messias, mais afunilando está, irmão, vivendo a presença de Deus. Mais estreito está ficando. Nós vamos ver o mundo, a política, parece que estamos estudando gelo, irmão. É algo que surge, aí é jogado por terra, daqui a pouco surge outra coisa, irmão. Parece que está estudando gelo, limpando carvão. Sempre um dia uma nova mensagem, e parece que tem gente que não entende, irmão. Tem gente que prefere o errado. Aí tu vai explicar para ele o que é certo, ele não tem problema não. Ele prefere ficar com o errado, irmão. Não está assim, irmão? O mundo ali fora. A igreja que era para ser exemplo, está igual ao mundo, irmãos. Quando eu falo igual à igreja, não é nós aqui não. Isso generalizando o problema. Mas está difícil, irmão. Não está fácil viver como cristão, não. Não está fácil se posturar como Eliseu se posturou, não. Pode mandar vir até mim, como Davi fez. Não, eu vou lá lutar. Imagina o Golias, irmão. Imagina aí uma pessoa de 3 metros, agora na tua cabeça. Imagina uma pessoa de 3 metros, vindo para te socar, vindo para te dar voadora, destacar flecha, lança. Foi isso que ele enfrentou, irmãos. As pessoas romantizam a história de Davi quando ele taca a pedra. E nós já sabemos o final da história, que ele venceu. Mas imagina Davi indo antes. Imagina o povo aí naquela situação. Um homem aproximadamente de 1,60 m lutando contra um cara de 3 metros de altura. Se trazer quem gosta de MMA, de luta, quando vai lutar, é aproximadamente o mesmo peso, para não ter desvantagem. Mas o de Davi não foi assim não. Mas porque está em guerra, irmão. E Davi entende que essa guerra não era ele com 1,60 m que ia derrubar os gigantes. Era o Deus que eles serviam. E é isso que Eliseu está nos ensinando. Manda ele vir até mim, que ele vai saber que aqui tem profeta de Deus. Aqui tem homens de Deus e mulheres de Deus. É assim que temos que se posturar mediante a guerra. Se a gente acordar amanhã às 7 horas, 10 horas, meio-dia, a hora que você acordar não importa. Mas a hora que você acordar, você ter a percepção que o mundo espiritual é real, aí você não deixa de orar. Não deixa de jejuar, não deixa de ler a palavra, não deixa de buscar. Mas quando nós negligenciamos essa parte do mundo espiritual, aí já era. Aí nós não oramos, não buscamos, não jejuamos. Aí o inimigo vem, te afronta e tu cai dele. Aí, ao invés de tu dar pedrada, tu toma pedrada. Em vez de se posturar como homens de Deus e falar, não, pode mandar ele vir. Aí não, aí tu liga para o pastor. Liga para, ora por mim. Não é errado orar um pelo outro, não é errado não. Mas tem guerra que é tu, irmão. Tem guerra que o pastor não vai estar, o teu líder não vai estar, o
O melhor amigo não vai estar, a mãe não vai estar. É tu e Deus e o inimigo. Aí o que tu vai fazer? Ou se postura ou se postura. Não é tempo de retroceder mais não. Estamos em guerra. Sabe qual é esse irmão que está do lado agora? Estamos em guerra. Então temos que se posturar. Então no versículo 9, ele vem dizendo: Naamã foi com seus cavalos e com o seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. No versículo 10, ele vem dizendo: então este mandou um mensageiro dizer: vai lá, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restituída e ficará limpa. Agora imagina o inimigo que eu falei, um cara importante, vem até o profeta e o profeta nem recebe. Olha a confusão agora armada. Imagina Jair Messias Bolsonaro batendo na tua casa, porque ele sabe que você é homem de Deus. Para você orar pela vida dele, ou qualquer pessoa importante que você pensar aí agora, batendo na tua casa e você não recebe, manda um mensageiro e até a pessoa não parece desprezo, né? Quando você visita alguém, você quer o quê? Que a pessoa te receba, não é isso? Então na mão o pensamento dele não está tão errado não. Porque ele sai com comitiva, com presente. Ele sai para levar presente e para ser orado. E chegando lá o profeta fala assim: não, manda o mensageiro, vai lá, avisa ele. Parece que eu tenho que fazer alguma coisa e alguém tem que falar sobre isso. Mas viver no Evangelho nunca foi assim, irmãos. Você elogiar alguém e ser reconhecido não é pecado. Mas o intuito de você ser instrumento não tem que ser esse. A menina correu risco de morte. A esposa correu risco de morte. Os seus servos também, irmãos. Pessoas que, se está relatado que morreram aqui na Bíblia, até hoje, assim como eles foram instrumento, se tivessem morrido, também não recebemos o nome. Correram risco para alguém ser curado. Foram anônimos para alguém ser curado. Evangelho é sobre isso. Evangelho é nós pensarmos que nós somos anônimos nessa obra e ser instrumento, sem ter reconhecimento, bênção de Deus. Mas se não vier, não tem problema não. Você foi bênção na vida de alguém. Se é na cura, se é no emprego. Não é assim, às vezes, pô, traga um currículo lá. Fala de alguém comigo lá. Aí talvez a pessoa conseguiu o emprego e nem sabe que você foi instrumento. Mas foi. A nossa alegria tem que ser naquilo que Deus pensa sobre nós. Imagina José dentro daquela cadeia, que era inocente, falou para o cara: quando tu chegar lá, cara, fala pro faraó que eu não fiz nada. Fala para ele que eu não fiz nada. E foi plano de Deus o cara não lembrar de José. Irmão. Quem não liga para viver no anonimato, não tem problema com gratidão. Irmão. Porque quando nós fazemos algo que é só para Deus, se o homem não reconhecer, você não está nem aí. Eu não estou nem aí. Deus, ele no céu vai nos recompensar. Irmão. Já tem nos recompensado. Só de Cristo vir aqui e morrer por nós, essa já é a nossa recompensa. Nós somos sem valor, pecador, todo ruim. E como eu disse, Deus desce do céu para morrer no meu e no teu lugar. O Deus que é a cura, o Deus que é o livramento, ele desce de lá para morrer no nosso lugar. Qual mais recompensa nós queremos ter? Pensa aí. Pensa aí, Senhor, vou fazer isso porque eu quero ter isso. Não precisa, irmão. Nós já temos a recompensa, que é a graça. Glória a Deus. O significado da graça tem que ser repetido na nossa vida todos os dias e todo o tempo. Favor imerecido. Nós não merecemos, mas recebemos. É isso que é a graça. Essa é a recompensa. Na mãe ele mergulha, obedece e fica limpo como a pele de uma criança. Fonte da juventude na mão. Foi lá, ficou lisinho, tinha um cravo, tinha uma espinha. Mas se ele desobedece,
Ele ia voltar para casa irado, perturbado. Só Deus sabe o que ele poderia fazer com a menina, com a sua esposa, com os seus servos, com o próprio Eliseu. Mas o Evangelho é sobre isso. É sobre nós diminuirmos a cada dia e o Senhor crescer na nossa vida. Você pode se colocar de pé?